O povo negro, no âmbito das irmandades religiosas, pode ser muito bem representada nas congadas ou cortejos de maracatu, uma das mais populares manifestações culturais de influência nitidamente africana. Uma das mais tradicionais danças de origem afrodescendente, está fortemente presente na cultural regional do Nordeste brasileiro, através dos cortejos de maracatu. Esta manifestação é oriunda das coroações de reis do Congo, acontecidas a partir do século XVIII, nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Embora tenha sofrido transformações ao longo dos tempos, podemos identificar, ainda, alguns elementos e personagens da cultura afrodescendente, do candomblé e da umbanda. Nesta grande manifestação de caráter popular, refere-se a um desfile ou procissão que reúne elementos das tradições tribais de Angola e Congo, apresenta influências ibéricas no que se refere à religiosidade. Tal fenômeno é conhecido como sincretismo religioso, onde as entidades dos cultos africanos são identificadas aos santos do catolicismo. Sempre animada por músicas, danças e cantos, a precisão acabava, geralmente nas igrejas de irmandades de negros, como a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Com a presença da corte e seus vassalos, realizava-se a cerimônia de coroação do rei Congo e da rainha Ginga de Angola. Atualmente, as congadas são realizadas de maneiras diversas e mescladas. Há outras festas, ao som de vários ritmos, como por exemplo o maracatu. Dança de origem africana, com elementos indígenas e portugueses, o maracatu nasceu entre os negros do Recife, da mistura do culto católico a Nossa Senhora do Rosário, com a devoção aos orixás, deuses, das religiões africanas, que acontecia mais em festas religiosas, sempre diante das igrejas. Tudo começou no período de colonização, onde ainda havia escravos. Através da dança, os chefes tribais africanos, trazidos para o Brasil, reproduziam gestos da nobreza europeia para mostrar a sua força e seu poder, apesar de estarem submetidos à escravidão. A seriedade, a riqueza dos trajes e o simbolismo dos elementos que compõem o maracatu demonstram uma mistura de diferentes histórias e costumes. Cada bloco, região ou estado brasileiro imprimiu suas características através dos cantos, das danças, dos instrumentos, das roupas, dos objetos e enfeites. Contribuições de diversos povos que fazem desta manifestação uma riqueza da cultura brasileira. Curiosidades não se tem, precisamente, ao certo qual é o significado da palavra maracatu. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que esta palavra é de origem indígena, onde maracá igual é um instrumento musical, catu igual bom, bonito. Outros acreditam que o termo maracatu era uma senha combinada para anunciar a chegada de policiais. Ainda segundo pesquisadores, este termo era utilizado para designar um ajuntamento de negros. O ritmo do maracatu geralmente é apresentado por um grupo de percussão no qual incluem-se caixas, utilizadas sem esteira para acentuar a batida grave, surdos, bumbos, ganzás, chocalhos e triângulos, confeccionados com molas de transporte pesado, o que lhes confere um timbre característico e uma sonoridade acentuada, se destacando dos demais instrumentos. O macumbeiro ou tirador de luas é quem canta as toadas, nas quais são geralmente enfocados temas ligados à cultura, à religião e à história da África e do Brasil. Lançando seu olhar na direção da festa carnavalesca e da representação cultural de tradição afro-brasileira, a expressar de forma contundente a presença do negro irmanado, aos índios, brancos e mestiços, ali esta referência à ênfase em ações cuja orientação valoriza e difunde matrizes culturais formadoras de nossa riqueza e diversidade. O cortejo baliza, abre o desfile, marcando o passo ao lado do porta-estandarte e carrega a baliza entre os dedos. Veste-se com colete, turbante, saiote ou calção e sua fantasia tem as cores oficiais de seu maracatu. Porta-estandarte carregando o estandarte, marca o passo e anuncia a presença do maracatu. 3.
Estandarte peça, confeccionada em cetim ou veludo, tem franjas ou rendas na borda inferior e trás, pintado ou bordado no centro, o símbolo identificador do maracatu. Lampiões. Adereços de mão, representam a luz e o fogo no caminho do cortejo. Combinam a herança da liturgia católica das procissões com o culto ao fogo, simbolizando a necessidade real dos escravos de manter, nas senzalas, a chama sempre acesa. Índios desfilam em filas indianas e ladeiam o estandarte. Tem origem nos caboclos ou cordão de índios de Penas, participantes do carnaval de rua na década de 1950. Negras e baianas também desfilam em filas indianas e marcam a segunda parte do cortejo real, antecedendo o balaeiro, os pretos vemos e a corte o rear. Negra de a calunga negra que conduz a boneca. As duas geralmente usam roupas idênticas. 8. Negra de o incenso negra que conduz o incenso ou defumador. Usado para abrir os caminhos e perfumar o itinerário do cortejo. Baladeiro conduz na cabeça um balaio carregado de frutas e legumes e evolui com graça, lembrando os antigos escravos de ganho, ao mesmo tempo em que inclui um elemento ecológico no desfile. Balaio cesto de palha, com o formato de alguidar, onde são conduzidas frutas e legumes, configurando oferendas a entidades espirituais protetoras do maracatu. Preto velhos simbolizam a sabedoria e a experiência dos mestres mais idosos nas tribos africanas e nos cultos afrodescendentes. Corte representada pelo príncipe, a princesa, o rei e a rainha, figura principal em honra de quem o cortejo se apresenta. Também fazem parte as damas de honra, também chamadas de damas do passo, as mucamas e os vassalos. Leque carregado por um vassalo, tem uma função de reverenciar a corte, pairando sobretudo em torno da rainha. Chapéu DESOL, sombrinha, redondo, colorido e sempre girando, é usado para proteger a rainha. Batuqueiros tocadores de tambores, caixas, usadas sem esteiras para acentuar o som grave, surdos e bumbos, e ferros, chocalhos, triângulos e ganzás, executam a marcação para o canto e evolução do maracatu. Tirador de loas ou macumbeiro apresenta a loa, toada, do maracatu. Sempre apoiado pelo coro do cordão de negras, procura estimular os brincantes a cantar durante o desfile. Eu já sofri por amor e sei a dor que o amor pode causar e sei o quão imensa que é. É uma dor que parece que alguém está nos sufocando, perdemos o rumo e a vontade de viver. Por estarmos tão desesperados que acabamos caindo na lábia de charlatões. Quero te ajudar, excepcionalmente grátis. Faço amarração amorosa grátis. Não cobro minha mão de obra e nem materiais, minha intenção é apenas ajudar. Não é pegadinha e nem mentira. É grátis. Minha forma de trabalhar é a seguinte: te mando um curso de astrologia e cuidados emocionais pelo valor R$ 100 e os materiais e seu trabalho é feito gratuitamente. Esse valor cobrado pelo curso, parte dele é revertido em doações às instituições beneficentes. Meus orixás e eu queremos que os conhecimentos verdadeiros sejam repassados, uma vez que tem muitos charlatões por aí. Você terá um melhor entendimento sobre o mundo mediúnico e sobre a verdade sobre trabalhos espirituais. Além de todo o acompanhamento psicoterapêutico.